O que eu vejo das estruturas militares, na Marinha, Aeronáutica, Exército, que eles não tomariam iniciativa. Então, se a primeira falta o PT viesse a cometer, daí poderia acontecer, sim, a participação das Forças Armadas, mas o PT errando em primeiro, e não nós. Entendi. Não nós. Até, afinal de contas, as Forças Armadas saem para a direção. Nós somos aí avalistas da Constituição, não existe democracia sem Forças Armadas, não existe isso. Não existe ditadura militar, todas as ditaduras são militares. Agora, o grande problema do PT realmente é a... O senhor e faça o Haddad presidente da República, as instituições militares aceitariam isso tacitamente? Eu não posso falar pelos comandantes militares, respeito todos eles, e eu, pelo que eu vejo nas ruas, eu não aceito o resultado das eleições diferente da minha eleição. Isso é ponto de vista fechado. Fechado. Mas isso não é antidemocrático? Não, não é, porque é um sistema eleitoral que não existe em lugar nenhum no mundo. Eu apresentei um antídoto para isso. A senhora Raquel Dodge questionou o argumento dela, Datena, que a impressão do voto comprometeria a segurança das eleições, pelo amor de Deus. E, inclusive, estava acertado que 5% das sessões teríamos a impressão do voto. E eu pedi uma audiência com o ministro Fux para tratar desse assunto com ele e pedir, ministro, eu quero fazer tudo certo, com 5%, com recurso pronto, para nós podermos auditar as eleições. No momento não tem como auditar. Datena, me permite aqui, deixa eu tomar à frente, fazer o teu papel agora aqui. É melhor, porque se eu vou fazer o teu papel aqui. Datena, no lugar do Lula, você aceitaria passivamente ir para a cadeia se não tivesse um plano B no bolso? Bom, em primeiro lugar, eu não gostaria de estar no lugar do Lula. Eu não gostaria de estar no lugar do Lula. Nem estaria, logicamente, né? Não sei, mas eu não gostaria de estar no lugar dele. Eu não sei como responder a sua pergunta do método socrático, mesmo porque eu não me coloco na posição dele. O silêncio dessa sua pergunta... Pode, no meu entender, eu te respondo. No meu entender, o plano B é a fraude eleitoral. Datena, no que nós confiamos aqui no Brasil, Datena? Com todo o respeito, não confiamos em nada no Brasil. Até em concurso da Mega Sena nós desconfiamos que tem fraude. Por que o TSE, não estou desconfiando de ministros, até porque eles não têm a capacidade de hacker, né? Eu estou desconfiando de alguns profissionais dentro do TSE. Entendi. Agora, se tem um cara preparado também para lidar com o Congresso, o senhor conhece muito bem o Congresso. Sim. Como é que vai ser a sua relação com o Congresso eleito presidente da República? Porque o Congresso, todo mundo sabe, é um toma lá da cá e daí por diante. Como é que o senhor pretende ser presidente da República e usar uma república que é muito mais parlamento do que república? Depende, você não pode governar sozinho, dificilmente você governa sozinho, porque aí seria ditadura. Mas qual é a sua relação, qual seria a sua relação com o Congresso Nacional eleito presidente da República? Há 4 anos, quando eu decidi disputar a presidência, eu fiz um plano como chegar com um partido pequeno, sem recursos, sem televisão, levando pancada da imprensa e como governar. Há 2 anos, peguei o deputado Onyx Lorenzoni. Ele passou a ser meu coordenador político na Câmara. Fizemos 8 ou 9 reuniões. Juntamos mais de 120 parlamentares. E botamos na mesa nosso plano de governo. Individualmente, se comprometeram em colaborar conosco. O que acontece atualmente no parlamento? Os líderes partidários funcionam como líderes sindicais. Eles, olha, pessoal, precisa de voto para aprovar aqui. Bem, então eu quero tais ministérios, quer diretoria de banco, quer estatais, vão para cima do governo. E o governo, quando não tem moral, cede. E nesse grande contato, nós fomos botando na mesa com esses parlamentares os problemas regionais e como resolvê-los com a caneta presidencial, em parte com a ajuda do parlamento e em outra parte não, como por exemplo a própria energia elétrica de Roraima. Então isso tudo foi posto à mesa. A gente atende a bancada segurança, a gente atende aqui a bancada evangélica, do agronegócio, uma bancada maravilhosa. O pessoal sempre critica, né? Se tirar o agronegócio da nossa economia, acaba o Brasil. Tá? A bancada que defende o turismo do Brasil. Então isso tudo está interligado. Você não tem como falar, vou resolver a economia. Você não resolve a economia, você não resolve. Sem segurança, por exemplo, não tem economia no Brasil. Isso.
Chegamos na segurança. É ponto da marca do seu governo. Qual é a grande marca do seu governo? Se não for a segurança, depois eu pergunto sobre a segurança. Qual é a relação que o presidente da República, com o senhor, no caso, se eleito, teria com as polícias, teria com essas necessidades de GLO, intervenção militar, ou se faria tudo para aparelhar o que nós já temos, o estamento de segurança, não é? Das polícias que aí estão, algumas depauperadas, sem condição de combater o crime organizado, que se organiza cada vez mais. O crime organizado está cada vez mais enraigado, inclusive na política brasileira, interferindo em eleição e daí por diante. É possível você recuperar a polícia de uma forma rápida? Se contesta muito a intervenção no Rio de Janeiro pelo pouco tempo que teve de ação a intervenção militar do Rio de Janeiro. Como é que se resolve o problema da segurança pública no Brasil? Resolve não, porque se alguém soubesse resolver, já seria eleito por aclamação. Como é que você dá ao cidadão pelo menos o direito de ir e vir com um pouco mais de segurança que nós temos, está insustentável? Olha, o que o policial civil e militar precisam, eu chamo de retaguarda jurídica. Hoje, se o policial atira, dificilmente ele não vai para a cadeia. Se ele não atira, dificilmente não vai para o cemitério. E ele é muito cobrado em cima disso. Então, cada vez mais ele se afasta da tua função. Precisamos, então, do excludente de ilicitude. O que é isso? O policial em operação, ele responde, mas não tem punição. Eu tenho um projeto em Brasília que traduz tudo isso e se aplica a nós, que atualmente eu sou um civil, entre aspas. Em legítima defesa da vida própria do terceiro, do patrimônio próprio do terceiro, se você agir e abater o inimigo, você responde, mas não tem punição. Hoje em dia, Datena, se tem um carro 3, 4, 10 metros à frente, se está havendo um assalto, mesmo se tem um policial aqui atrás, dificilmente ele intervém. Eu ando armado, confesso que teria dificuldade para intervir também, porque se intervir, você não vai fugir de uma cadeia. Agora, o bandido sabe disso, então ele assalta com uma tranquilidade tremenda. E é uma profissão que está em alta. Desde o Estatuto do Desarmamento, a violência cresceu no Brasil. Hoje você não tem paz nem dentro de casa. Eu quero dar a posse de arma de fogo para o cidadão de bem. O porte, obviamente, com algum critério. Se o bandido souber, olha, se eu assaltar aqui, um cara vai meter um tiro na minha orelhas, ele vai pensar 2 vezes cometer um crime. Não tem outro caminho. O Brasil está caminhando o que era tem no Brasil todo. Não, e vê assalto de fuzil, assalto de rua, assalto de residência com uma força desproporcional. Você pode ver, agora esse crime agora de um chefe de cozinha ali do Clube Militar da Lagoa, Rio de Janeiro. Eu conheci o cara. O cara apontou uma arma para o filho de 10 anos, ele entrou na frente e levou um tiro na cara, morreu. Quer dizer, esse pessoal tem que ser tratado como? Com paz e amor? Com políticas ressocializantes? Não, eles têm que conhecer o seguinte: se eu fizer besteira aqui, vai ter a pancada do lado de lá. Não dá para fazer com paz e amor esse tipo de política. Mas se não houver apoio de uma lei pesada e dura, nem a polícia não consegue agir. É o que eu digo: operação de Forças Armadas na rua. Eu só boto o exército na rua se for presidente, se tiver uma retaguarda jurídica. E vou jogar pressão para dentro do parlamento brasileiro. Ou então alguém de lá nos diga como resolver o problema sem atirar. E sobre leis comuns como progressão de pena, que não havia para crime hediondo, começou a acontecer, a falta de necessidade de exame criminológico para verdadeiros psicopatas que são jogados da rua em saída temporária, chefes de crime organizado. O que o senhor pensa sobre isso? Olha só, saidões. Geralmente, quem está no saidão, quem fica lá dentro paga a missão por causa do saidão. Se ele não cumprir uma missão, ele, se voltar, ele pode ser morto. Então, para não ser morto, ele fica na rua cometendo o crime. Foi punido, tem que cumprir a pena e ponto final. Eu tenho um projeto também em Brasília, vou lutar para ser aprovado, baseado na legislação de alguns estados americanos. Lei dos 3 crimes. O cara furtou um relógio, uma bicicleta e um celular. Lá começa com 25 anos de cadeia sem progressão. A minha proposta é modesta, passa para 10. É inadmissível, você pega um bandidão aí, daí vai na ficha criminal dele, tem 50 passagens pela polícia.
passou a terceira, vai cumprir 10 anos sem progressão, ele não vai fazer mais besteira. E nos estados que existe a lei dos 3 crimes, nenhum político ousa falar em revogar essa lei. Essa semana, claramente foi colocado na imprensa que o crime organizado está se enraizando na política. Sim. Isso é uma coisa extremamente grave e uma ameaça grave.